O objetivo dessa aula é a gente compreender e determinar as coordenadas do vértice do gráfico de uma função no segundo grau através de exemplo prático. Então, olha só, o primeiro exemplo aqui. Vamos calcular as coordenadas do vértice da parábola correspondente à função f de x igual menos x quadrado mais 6x menos 5. Então, a gente tem lá as fórmulas, né, que a gente viu na aula passada para o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e a fórmula para o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, certo? Aí a gente vai fazer aquela boa e velha substituição, né? Então aqui, ó, aqui a gente vai usar os valores do a e do b. Então a gente tem que saber na função qual que é o valor de a e b. Valor de a, coeficiente que compõe o x ao quadrado, que é menos 1. Valor de b, coeficiente que compõe o x, que é 6. Valor de C, que valor de C nem precisa saber porque a gente não usa o valor do C aqui. Mas para todos os efeitos é o termo independente. Então, ó, x do vértice aí que é menos b sobre 2a. Vamos fazer a substituição. Quem é o b? B é 6. Então tá aqui, ó, 6. Dividido por 2a. Quem é o a? Menos 1, ó. O a vale menos 1. Certo? Então eu tenho 6, não faço nada, copio, 2 vezes menos 1, menos 2. Aí eu vou ter o menos aqui, ó, da fórmula, né, que é esse menos da divisão, com menos do número. Aí na hora que eu faço a regra de sinal, menos com menos vai dar mais. 6 dividido por 2, 3. Certo? Tem que prestar atenção aí no sinal. No y do vértice, que é menos delta sobre 4a, você tem que saber lá aquela fórmula do delta, né? Que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Então, a gente tem que saber o valor do c aqui para o delta, né? Na fórmula do y do vértice não tem, mas aqui no delta tem o valor de c. Então, ó, o b ao quadrado é 6. b quadrado menos 4 da fórmula vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 5. Dividido por 4a. 4 vezes menos 1. Certo? 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1 é menos 4. É 4 positivo, né? Menos com menos mais. 4 vezes menos 5 dá menos 20. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Aí, na hora que eu faço 36 menos 20, eu tenho 16. Vai ficar menos 16 dividido por menos 4. Aí a gente tem aquela regra de sinal, né? Ó, menos com menos fica mais. 16 dividido por 4 dá 4, certo? Então, meu ponto de coordenadas do vértice dessa função aqui, ó, se você esboçar o gráfico, você vai ver que o vértice dessa função é o ponto 3, 4. Então, ó, não tem nada de difícil, né? A gente não fez nenhuma conta difícil. O vídeo passado ainda, que é as demonstrações disso aí, é um pouco mais pesado, né? Geralmente o pessoal não gosta de demonstração, mas aqui não tem nada de difícil, tá? Só tem que prestar atenção mesmo nos sinais, ó, porque esse sinal mantém ele vem se mantendo até o final, certo? Ó, o sinal de menos que aparece ali em cima, ó, ele vem se mantendo até o final, então você vai mantendo, né? Aí chega uma hora que você vai ter que fazer a regra de sinal bem no final. Se tivesse todos os números positivos, o menos ia continuar aqui e o número ia ficar negativo, né? Se fosse, por exemplo, 16 dividido por 4, sem ser menos 4, ia ser... O resultado ia dar menos 4, né? Porque ia ter o menos daqui que ia continuar mantendo. Então fica mantendo para você fazer a regra de sinal e dar certo. Tomar cuidado também na hora de colocar a resposta aqui do par ordenado, né? Porque às vezes a pessoa até faz o exercício certo. Aí, sei lá, é uma prova, a pessoa troca aqui, que eu já vi as pessoas trocar, né? Faz até a conta certa, aí chega na hora do ponto, troca. Se é uma prova de alternativa, erra. Então, toma cuidado, prestem atenção. Outro exemplo, ó, ele fala assim: determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função quadrática, cujo gráfico está representado abaixo. Bom, então, ó, a gente tem esse gráfico aí, certo? Ele cruza o eixo x em dois pontos diferentes, né? Ó, que é o menos 2 e o 4. Ele tem um vértice aqui, que a gente não sabe quais que são as coordenadas dele, e tem o eixo de simetria, né? Ó, que é o eixo aqui que corta o vértice da nossa função. E aí ele quer saber os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, ó, olha só.
Em uma função quadrática, a mudança do comportamento do gráfico, né, que diz respeito ao seu crescimento e decrescimento, ocorre no vértice da parábola. Por quê? Porque a partir do vértice aqui, ó, que você vê se a função cresceu ou se decresceu, certo? Então, como os zeros da função são pontos simétricos entre si, nesse gráfico ali, ó, os zeros são pontos simétricos. Por que que são simétricos? Porque tem ordenadas iguais a zero, né? As duas ordenadas do ponto menos 2 e do 4 é zero. O que que é ordenada? O y, né? O y, esse ponto aqui é o menos 2 e 0. Esse ponto aqui é o 4 e 0. Então, o y desses dois pontos é 0. Então, eles são pontos simétricos, certo? Então, a gente pode calcular a abscissa do vértice pela média aritmética das abscissas desses pontos simétricos, né? Então, a abscissa ali é menos 2 e 4. Então, eu vou pegar menos 2 mais 4 dividido por 2, certo? Menos 2 mais 4 é 2, que dividido por 2, 1, certo? 2 dividido por 2, 1. Então, ó, a gente conseguiu, com isso a gente consegue ver que o x do vértice, ele tem a abscissa dele, né, vale 1. E com isso a gente consegue ver já, né, em quais sinais, qual vai ser a parte do gráfico que vai ser crescente ou decrescente. Como a concavidade está virada para cima, então o valor do A é maior do que zero. Né? Ó, a gente tem uma parábola aqui com a concavidade virada para cima. Toda vez que a boca está para cima, né, o A é maior do que zero. E a função ela é decrescente para o x menor que 1, né, que é a abscissa do vértice. A abscissa do vértice a gente viu que vale 1. Então, para o x menor do que 1, a função ela é decrescente. Vamos ver se é verdade? Ó. X menor do que 1 é a esquerda aqui. E, de fato, ó, a função decresce. E ela cresce para o x maior ou igual a 1. Né? Ó, então, aqui, maior ou igual a 1, pega sempre o eixo de simetria e vê os valores à direita. Né? Ó, à direita do eixo de simetria, a função é crescente. Certo? Eu vejo que o pessoal tem dificuldade em conseguir notar quando que uma parábola é crescente ou decrescente. Então, para você saber, você tem que sempre fixar no vértice e no eixo de simetria. Sempre fixa assim, certo? Sempre você olha o vértice e olha o eixo de simetria. Aí você vê, a partir do eixo de simetria, né, que é a reta em que intersecta em um único ponto a função do segundo grau, né, que é o vértice dela. Aqui, a direita, ela é a direita aqui do eixo de simetria, ela é crescente, né? Ó, tá vendo? Ela inflexiona aqui, ela vinha decrescendo à esquerda do vértice, tá aqui no vértice, inflexiona e aí começa a crescer. É assim que você desenha uma parábola, tá? Ó, você começa com o lápis aqui, decresce, para, inflexiona e volta a subir, tá? Quando você tem esse olhar, você consegue começar a entender bem essa parte aí de quando a função é crescente ou decrescente, certo? Então a gente já sabe, a função ela é decrescente para o x menor que 1. Sempre olha o vértice, né? A abscissa do vértice é 1. Então, esse ponto aqui, onde está cruzando o vértice aqui, é 1. Então, para os valores menores, é crescente. Para os valores maiores aqui, ela é decrescente, né? E para os valores maiores aqui, ela é crescente. Certo? Sempre façam essa análise a respeito do vértice, né? Sempre quando quiser ver isso, olha o valor do vértice, tá? Já é um mecanismo agora importante para a gente conseguir entender mais ainda o comportamento da função. Antes a gente sabia o comportamento da função como? Pelo valor de A, de B e de C. Agora não. Agora a gente já tem também o x e o y do vértice, né, ó, para tentar entender aí o comportamento das funções, tá? Das funções não, né, da função do segundo grau. Nas outras não tem isso, certo? Então é mais um mecanismo aí de compreender o gráfico da função do segundo grau.